mais um dia na presença do Senhor. E eu digo a vocês que é maravilhoso ter a oportunidade que nós estamos tendo agora. Queria deixar bem claro aqui a respeito do que eu estou devendo a vocês, né? O ensino do jejum, a parte 2. Ah, se todo mundo pudesse ouvir. Lembra? Tenho muito para contar. Dizer que aprendi. Vamos lá então? Vamos ver aqui. Vamos ver todo mundo. Chega dando like, compartilhando. Certo? Vamos aprender hoje, hein? Hoje aprender a verdade. Mentiro pra vocês, hein? Poxa vida, hein? O povo mente demais. Eu vou falar pra você, é pão e circo. É pão e circo, eu não aguento mais esse pão e circo. Meu Deus, vocês estão jejuando errado, povo. Tá jejuando errado. Meu Deus do céu, meu Deus, meu Deus. Cadê vocês? Quem tem fome de ir pro céu aí? Compartilhe esse vídeo agora. Bora, gente. Quem tem sede pro céu? Esperar o pessoal chegar, né? Cadê os likes? Roseli Maristela, te amo, filho de coração. Obrigado, eu também te amo, Roseli. Amém. Amo vocês também. Cadê o like? Falta ainda mais 50 likes aí. 50 pessoas não deram like no vídeo. Poxa, todo dia ficar cobrando é chato, gente do céu. Vocês são. Nessa parte vocês são leigos demais. Ai, Jesus, se eu pudesse não pedir essas coisas, meu Deus, só por causa de almas eu peço. Eu não pedi dinheiro, não é almas. O canal não é monetizado, a gente acorda. Não é pra ganhar dinheiro e visualizações, é pra alcançar a alma, não é monetizada. Acorda, acorda, acorda. Ufa! Meu Deus, que dificuldade de entender. Eu não ganho com isso, não. Eu não ganho com isso, não, gente, pelo amor de Deus. Isso daí pra mim não é nada, eu não quero nada dessa terra, não. Quem monetiza canal é sem vergonha, ladrão de oferta. Quem concorda comigo? O pastor monetizou o canal, ele tá em outro assunto, ele tá em outro. O jeito dele é ganhar dinheiro, não é pela fé que ele vive. Certo? Bom, vamos lá. Falta mais 30 likes. Eu não vou começar enquanto vocês não fizeram a parte de vocês. Não aguento mais, meus. Pedir. Ai, meu Deus. Bora. Ai, misericórdia. Parece que estou me endigando aqui para vocês salvar vidas, salvar almas, né? Irmãos, quem lembra que eu fiz a primeira parte do jejum, né? Quem lembra? A primeira parte eu fiz com vocês. Até interroguei aquele pastor de Minas Gerais, Thiago Souza, que subiu na montanha, lá, tomando água de coco no jejum. Quem lembra disso aí? Aquela hipocrisia lá que eu falei pra vocês. Pô, o pastor tá lá. Quem lembra disso? Tomando água de coco. Olha só que fácil esse jejum de hoje. Jejum tomando água de coco. É brincadeira. Aí eu falei, Deus do céu, como que tem pessoas que não conhecem a palavra de Deus e não conhecem o mistério do Senhor? Então, quem lembra disso? Os irmãos subindo no monte lá. A igreja inteira subindo no monte. Os irmãos tudo abrindo coco na montanha, em jejum. Eu falei, eita vida, tá uma benção. Tá fácil demais sacrificar, hein? Eita, como tá fácil sacrificar, hein, meu amigo Tiago? Te amo, meu irmão. Espero que você vá pro céu. Se endireite seus caminhos, que Deus vai te dar a vitória. Ó, vamos lá. Preste bem atenção. Né? Muito fácil de ficar, né? Então, em cima desse texto, vocês pediram a parte 2. Como que é feito o jejum, como que é. Irmãos, o que eu vou falar aqui é coisa muito séria. Dá pra me ouvir bem? A câmera tá boa aí? Tá boa aí? Hein, meus irmãos?
Hermanos, dá pra ver bem? Tem muita gente triste. Calma, até o final do vídeo você vai ficar alegre. Faltam 80 pessoas para dar o like. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Gabriel tá aí, Gabriel? Cadê o like no vídeo, gente? Faltam 80 pessoas. Vamos lá. Irmãos, hoje quero falar algo muito importante para vocês acerca de algo que eu não levo para vocês à medida do sacrifício, mas sim na medida da regeneração que se leva diante do Senhor. Regeneração significa transformação. Então, à medida do possível, eu quero que vocês peguem uma caneta, um papel, se possível, ou preste bem atenção no jejum que agrada a Jeová, o Todo-Poderoso. Nós sabemos mais que nós estamos vivendo nos últimos minutos, a Terra está vivendo um tempo presente muito grave. E antes disso, eu queria agradecer a Deus por todos os dizimistas ontem que fizeram um pacto de dízimo e oferta nesse ministério. Foi uma benção ontem, não foi, meus irmãos? Foi um papo muito espiritual, a gente fizemos, né, essa entrega ao Senhor ontem. Estou muito feliz de estar num objetivo com os irmãos. Agradeço a todos os dizimistas que vieram ontem na reunião. Foi uma bênção, todos saíram avivados. A graça de Deus tomou lugar. A gente ficaram muito feliz por todos os ofertantes que estão aí no mesmo patrão que eu, no mesmo alvo que eu. Quero louvar a Deus pelos ofertantes dizimistas desse ministério. Darei, meus irmãos, a minha vida. Vou dedicar mais em santidade, em oração, para que esse ministério venha crescer muito mais aí. Igreja, meu Deus do céu. Errei aqui a senha do celular e só por Deus. Igreja, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Deixo bem claro dizendo, meus irmãos, que a Terra está vivendo dias difíceis. A Terra está vivendo momentos complicados. Estamos numa sintonia que não queríamos estar. Uma sintonia na qual a rebeldia toma conta dos seres humanos. Só um minutinho só. Vou pegar um copo de água. Aleluia. Bom, voltei. Então, eu queria agradecer a Deus mais um tempo, né? Mais um momento vívido que a igreja carrega. Irmãos, o que é o jejum? O jejum, qual foi a parte que o Espírito Santo trouxe, né? Nessa democracia espiritual, nessa democracia vívida do juízo de Deus. Nós sabemos que hoje, nos dias de hoje, muitas pessoas estão enfadadas a alguns tipos de jejuns. Outros dizendo, eu vou fazer o jejum de Daniel. Outros dizendo, eu vou fazer o jejum de Esther. Primeiro, jejum de Daniel é de Daniel, não é seu. Começa por aí, tá bom? Não é seu. De Daniel é de Daniel. Ele não serve para você. O de Esther não serve para você. Então vamos parar com essa mentira nos tempos que vocês estão lá. 20 dias de jejum de Daniel. Isso não existe. Foi um pacto, ele com Deus. Fecha o quadrado entre os dois. Não tem essa heresia. Falar, eu estou fazendo aqui o jejum de Daniel. Parem com isso. Não existe isso conforme uma intimidade entre dois seres. Tanto o Criador com a criatura, que é independente de qualquer situação, os dois que têm que ter uma alinhação e os dois que têm que ter uma concepção de um oferecer e o outro receber.
Então esquece esse negócio de, ai, eu vou fazer o jejum de Esther. Não vai dar certo. Primeiro, Daniel fez o jejum dele com Deus. Com o propósito no meio da Babilônia. Esther fez o dela com Deus, o propósito dela com o sentimental. Então nós precisamos entender que agora o jejum que é pedido depois do tempo da graça não é um jejum fácil de fazer. Quando Joel escreve 2:28, rasgai os vossos coração e não vossas vestes, isso fazer com jejum, choros e prantos, nós vamos entender qual é a linhagem disso. Irmãos, ninguém vai dar o like no vídeo? Vocês estão de brincadeira, quem tá chegando dá o like, gente, pelo amor de Deus, eu vou ficar pedindo aqui até quando, gente, pelo amor de Deus. Pô, eu quero alma, vocês não querem alma? Eu quero alma, não é dinheiro não é monetizado, gente. Pelo amor de Deus. Então, o que acontece? Presta atenção que eu vou falar aqui. Presta atenção. Like no vídeo. Like no vídeo. Esse negócio, essa porcaria que vocês estão aprendendo nas igrejas, esses pastores sem vergonha, gente. Gente, eu vou falar para vocês, até quando Deus vai tolerar esses pastores no altar? Eu fico imaginando a ira de Deus quando pega um pastor ensinando a mentira para vocês, ensinando errado para vocês, zombaria, até mesmo com o jejum, que é algo muito santo a Deus. Vamos lá. O que acontece? Olha, estou até cuspindo, até babando aqui. O que acontece? Nós temos uma direção. Uma direção. Qual é essa direção? Essa direção é algo muito profundo entre uma condição do corpo para com Deus. Gente, like no vídeo. Vamos 200 likes, gente. Tem 234 pessoas, 136 likes. Eu vou ter que ficar pedindo isso enquanto eu não começo a pregar. Quando eu começar o Espírito me tomar aqui, ó, já era. Aí acabou. Tá? Por favor. Não vamos decepcionar a Deus, não. Por favor. Tá? Obrigado, Gabriel. E, pelo amor de Deus, é um pouco difícil. Meu público é uma benção, mas para like é difícil. Tem que chegar já dedinho, gente. Entrou, tem esse costume, já é dedinho. Para as outras pessoas chegarem. Quase 300 pessoas. A gente tem que ter pelo menos 500 pessoas no ensino desse aqui. No mínimo. Bom, vamos lá. É para se aproximar de Deus, gente. Vocês estão entendendo? É para se aproximar de Deus. Eu estou fazendo isso por amor a vocês, se aproximar mais de Deus, se santificar mais e ir para o céu. Se vocês não quiserem ir, aí não é problema meu. É problema de vocês. A minha parte, eu estou fazendo tudo que Deus me ensinou, estou mandando. Certo? Quem entendeu, diga amém. Então vamos lá. Presta bem atenção. Presta bem atenção no que eu vou falar para vocês. Nós temos uma autor gato, então Daniel 2:28 fala isso. Jesus fala assim, os discípulos perguntam para Jesus, eles não jejum? Jesus fala assim, enquanto o noivo está com ele, não precisa jejuar. O que é um jejum, meus irmãos? O jejum de Jesus, ele ficou quantos dias sem comer e sem beber? 40. Jesus não bebeu água no deserto. E muitos pastores afirmam que ele bebeu água. Não bebeu. Por quê? Porque dentro dele fazia mananciais de águas. Então ele não precisava beber água no deserto. E ele não queria, depois de 40 dias que ele teve fome. Tá? Depois de 40 dias que ele teve fome. Não foi antes. Jesus não teve fome no jejum. Jesus não teve fome no jejum. Estou mentindo ou estou falando a verdade? Vocês pregam a mentira para o povo. Vocês falam que Jesus teve fome e sede no deserto. Não teve. Não teve. Não teve. A mentira descarada é essa. Jesus não teve fome no deserto. Ele teve depois dos 40 dias. Então, depois dos 40 dias, teve fome e sede. Por que Jesus não teve fome nem sede? Porque ele estava no Espírito. Quem está no Espírito não tem fome e não tem sede. Quem faz jejum bebendo água é jejum de demônios. Jejum de hipocrisia. Ainda mais tomando água de coco, né? Em Santo Monte. Hipocrisia, satanismo. Por que eu digo para você satanismo? Porque o jejum de satanismo tomam água. Nas macumbarias, tomam água. No espiritismo, tomam água. Mas o Espírito Santo, quando ele rege, ele quer o corpo e quer a alma. Então, já que não temos essa linhagem direta com Deus, nós não temos a consagração de tudo, abster de tudo. Tá bom? Então, quando você toma água, você está hidratando o corpo, deixando o corpo relaxado, deixando o corpo, porque a água é um alimento. Quem sabia disso? A água é um alimento. Toma um copo de água antes de almoçar para você ver. Não dá fome.
Então, hoje os pastores querem fazer um sacrifício mentiroso, patético e fácil de sacrificar. E Deus não está nessas coisas. Deus não está nessas coisas. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Deus não está nesse tipo de relacionamento. Vamos então entender um pouquinho mais sobre o jejum. Primeiro, meus irmãos, jejuar, qual é o benefício de jejum? Para que serve o jejum? Muitas pessoas ficam, mas para que serve? Né? Então, para que serve o jejum? O jejum é uma base de sacrificar um instrumento de perdição. Como assim? Sacrificar um instrumento de perdição? Sim. O seu corpo é um instrumento de pecado. Né? Ele é um instrumento de perdição. Ele é um instrumento de pecado. Então, ocorre-se que nessa instrumentação de pecado, que é o corpo, ele gera origem para atacar a mente, a alma e interrogar o espírito. E isso faz com que essa dimensão de podridão, de desalento e de falta de ética translade o homem a uma corrupção moral, ética e espiritual. Meu Deus do céu, é forte demais. Espera aí, só um minutinho. Meu Deus do céu. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Quem está entendendo, dá graças a Deus. Hein, meus irmãos? Quem está entendendo, dá graças a Deus. Então, a questão muito clara e objetiva, né, sobre o jejum, é a ética de não favorecer o corpo ao seu comportamento mortal. Quando Deus fala para Joel, ele fala: volte para o Senhor e o Senhor voltará para vocês. Mas volte de todo o seu coração. Ele está dizendo: vocês corromperam a razão de adoração, a razão de busca, a razão de oração. Não tem mais compartimento comigo. Eu preciso ter um tátil de novo com vocês. Mas para isso habitar, eu preciso ter do seu corpo limpo perante a minha face. Quando nós jejuamos, segundo a ciência, o jejum, ele tem a parte, eu esqueci o nome que chama, é um nome científico. O jejum faz bem para o corpo. Ele come as células novas, come as velhas. Então as células novas comem as células velhas do corpo. O corpo se rejuvenesce no jejum. Depois de 24 horas que você não come, o corpo fica todo com células novas. E todo por quê? Porque no jejum Deus sabia disso. Então ele quer um corpo novo. Pode aplaudir Jesus bem forte. Muito forte. Oh, glória a Deus por isso. Olha que forte. Há uma desintoxicação, depois de 24 horas, o seu corpo fica novo. Então, quando nós falamos do terceiro templo, que Paulo disse: olha, não sabeis que o vosso corpo é templo maravilhoso. Deus quer habitar novamente num corpo, mas agora um corpo preparado em células, em mente racional, e de uma situação que o corpo se adapta com as células do espírito. Existem células espirituais? Existe. Quais são as células espirituais? A palavra de Deus separa entre as células e medulas. Eita, eu vou parar de pregar. Eu vou parar. Essa nem eu sabia. Glória a Deus nas alturas. Eita, glória! Da glória! Células espirituais, essa foi forte. Eita, glória! É forte demais. É muito louco, muito grandioso. Então, essa espada que é a palavra, ela entra de forma performance para adquirir o corpo a um comportamento ético, moral e disciplinado perante as leis das tábuas da glória, do teu poder, da sua glória, que é Jeová o Santo, os seus estatutos dentro do corpo do homem. Certo? Certo? Então, quando a espada separa as células e medulas, quando o corpo está preparado para isso, a palavra entra no jejum, ela entra com mais audácia. Eita, glória. Mas existe algo que Jesus preocupava muito no passado. Irmãos, é só aqui que vocês vão aprender essas coisas. Só entra nesse canal quem Deus chama. Pode ver, ele não cresce em pessoas mais. Porque os outros demônios não deixam eles virem mais. Quem sai uma vez aqui não volta mais. Não volta, gente, não volta. Para voltar o diabo não deixa. Já vai falar, olhar pra minha cara e falar: não gosto desse cara mais. Eu gostava dele, não gosto mais. Eu odeio esse cara. Depois que ele caiu pra mim, já não confio mais. E o diabo vai falar assim.
não volta. Então aproveita se vocês estão aqui, segura a videira aí. Mas Jesus estava preocupado com algo muito sério lá atrás. Ele estava falando para os fariseus assim, olha, poxa, vocês estão jejuando e batendo no peito, até mesmo nas orações vocês ficam de pé. Não tem esse pastor que fala, grande campanha de jejum? Deus já não recebeu. Começa por aí. O que, pastor? Sim. Quando você toca a trombeta, que você vai jejuar, já era. Deus não recebe. Deus não está nisso. Deus não recebe. 40 dias de jejum. O cara coloca aqui no YouTube, né? 30 dias de jejum. Deus não está nesse negócio. Por quê? Porque houve-se um desequilíbrio entre os fariseus, que eles oravam em pé. Né? Oravam em pé. E aí, Mateus 6,16, Jesus está falando assim, ó, quando jejuares, não mostre uma aparência triste como os hipócritas. Então, a hipocrisia é tão forte para mostrar para o público que você é um homem de Deus, que você está em jejum. Então, é uma ênfase que também os fariseus faziam. Quem está entendendo? Hã? Amém? Então, o que acontece? Há uma desorientação espiritual nisso aí. Porque Deus não quer que ninguém jejue para que todos saibam. É um oculto entre você e o Senhor. É algo particular seu. Jesus falava o quê? Vai para o monte orar? Não. Esse negócio de orar em monte é hipocrisia também. Quem gosta de monte orar aqui? Quem gosta? Isso é hipocrisia dos últimos dias. Porque Jesus falou para a mulher samaritana, aonde deve orar? Onde deve buscar o Senhor? Naquele monte, Jesus, nem naquele monte, nem naquele outro monte. O Senhor adora, procura os verdadeiros adoradores, que adoram o Espírito de verdade. Jesus falou assim, ó, vai para o teu quarto. Para o teu quarto. Esse negócio de andar com 10 irmãos dentro do monte, ficar todo mundo orando lá, isso não traz uma inspiração espiritual e não tomou um convencimento de intimidade com Deus. A intimidade é você no quarto com Deus, sozinhos. Certo? Então para esse negócio de monte. Deus não chamou você no monte. Essa hipocrisia de monte veio através da chamada de Moisés, quando Deus chamou Moisés para o monte. Não tem outro lugar. E quando Jesus vai para o Monte das Oliveiras, ele leva 3 com ele. Mas você viu que interessante? Jesus só levou os 3 porque sua alma estava angustiada e apavorada. Mas quando Jesus sumia, ele ficava sozinho no monte. Sozinho. Não levava nem Pedro, nem Tiago, nem João. Então essa hipocrisia de ficar lá, vou para o monte orar. Isso aí é hipocrisia de crentinhos fracos, que não tem intimidade com Deus e quer mostrar para as pessoas que são santos. Isso traz uma ética também de destruição espiritual. Como eu devo ir para a montanha? Quando Deus chamar você para a montanha. Quando devo jejuar? Quando Deus chamar o seu jejum. Vou explicar isso. Calma. Quem está gostando, diga amém. Quem está gostando, diga amém. Já colocaram no WhatsApp lá no... Então não é um jejum que você pode programar. Jejum não se deve programar. Jejum não pode colocar horas. Jejum não pode colocar tempo. Não pode. Tá? Não pode, de forma alguma. Grávida pode jejuar? Claro que pode. Tem um feto dentro dela. Só menstruada que não, porque ela é suja diante do Senhor. O feto que está dentro dela é vida. Se até os animais deixaram de comer, o Senhor também se agrada disso. Mas como não é? Se Deus chamar, porque Deus não chama as grávidas para jejuar. Eu nunca vi isso. Começa por aí. Então, ele respeita a criação e também a articulação do corpo. Agora, então ele falou assim, não fica essa aparência. Eu amo morar no monte e na mata. O Edinel falou que gosta de morar. Edinel, primeiramente, Deus te chamou você lá? Não. Você vai lá orar. E quanto tempo que vocês pedem para ir no monte, vai fazer uma visita numa casa de uma pessoa que não tem o que comer. Vai fazer uma visita na favela, entregar um panfleto. Vocês só ficam pedindo oração em monte, querendo certificar vocês. Tá certo? Devemos sim generalizar sim, Ednei. Com certeza, todo mundo que vai para o monte é hipócrita, hipocrisia total. Porque Deus não chamou ninguém para ficar só orando de monte. Não. Ele disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então vocês têm tempo para monte. Para mostrar que está lá. Mas não tem tempo para chegar na favela que você mora e fazer um evangelismo 5 dias seguidos. É isso que nós estamos fazendo nos últimos dias. Quem está entendendo da glória a Deus? Ou estou errado aqui? Então tem o tempo para orar, ora dentro de casa no seu quarto. E vai para a favela, esquece monte, Deus não chamou você para lá.
Deus nos chamou. Engraçado que para fazer evangelismo ninguém vai. Mas morar para si próprio, todo mundo vai. Deus, para me fortalecer, para entrar em contato com o Senhor. Irmãos, quando Deus chamou nós, quando nós batizamos, Ele disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho para todo criatura. Ele mandou nós embora, não para o monte orar. Ele mandou assim, ó, vai já fazer a obra. O tempo é breve, essas almas estão indo morrendo para o inferno e você está no monte orando. Olha que hipocrisia do inferno é essa. Um monte de alma na favela, sofrendo, eu tenho certeza que seu vizinho é alcoólatra, e você não tem coragem de fazer assim, ó, entrar na casa dele. Porque às vezes dá mau testemunho, mas no monte é o santo, é o santão. É o santão, e abaixaiá, e bichiá, e baixaiá. Ixi, eu vi um castelo, eu vi um graveto vermelho queimando, mas não viu, vê graveto vermelho, mas não vê o pobre mendigando na rua. Então nós temos que tomar essa atitude e tomar uma consciência do nosso trabalho na vinha. Porque o trabalho na vinha não é oração, não. O trabalho na vinha é buscar a órfã e a viúva e abraçar os necessitados. Isso é a obra da vinha. Se eu e você estamos na vinha, não podemos ficar aí oração dentro de casa, no quarto sozinho. Então Deus chamou Moisés. Todas as pessoas que foram para o monte foi chamado pelo divino Deus, pelo divino Espírito Santo. Deus no dia de hoje não vai chamar você no monte. Não, gente, eu fui uma vez para o monte só em 15 anos de ministério. Me arrependi. Porque o que eu senti no meu quarto era muito mais gostoso do que aquele monte de irmão gritando. Gritando. O meu quarto eu derramava mais. Então, esquece. Deus não te chamou? Não vai. Não vai. Deus não te chamou. E quando for, deixa o celular em casa. Você tem coragem? Não vai ter coragem. Vai querer levar o bendito celular. Porque é você e Deus, não é? Moisés levou o celular? Moisés deu algum recado para o povo que ficou aqui embaixo? Nem. 40 dias o povo não ouviu a voz de Moisés e não viu o seu nome. Parece que Moisés tinha morrido no monte os 40 dias e a sua face brilhava. Por quê? Porque não tem mais contato com ninguém. Amém, meus irmãos? Né? Monte é lugar de bezerro, de vaca, de morcego, de leão. Isso é monte. Nosso lugar é na favela, no beco e na viela, onde tem as almas oprimidas. Aí é nosso lugar. Vou pro monte. Toda sexta-feira a igreja sai, por que não sai? Mano, pega o tráfico ali da Cracolândia, chega no bigode assim, ó. Em nome de Jesus, sai, demônio! Expulsar os demônios, curar os enfermos, pregando na seita. Não, fica todo mundo ali no monte, os crentes. Eu vi, assim diz o Senhor, um entregando profecia pro outro, o do diabo, o Satanás entregando. Você diz o Senhor no monte, e diz no monte, e no monte, era no monte. Aqui, monte, que rapaz? Engraçado, né? O monte, não, se o monte diz que no monte as pessoas ficam mais cheias de Deus, né? Eu vou fazer uma igreja no monte, eu quero ver se você vai congregar lá. Não vai. Eu quero montar uma igreja lá no monte e ver se o altar vai pegar fogo mesmo. Não vai. Entendeu? A hipocrisia mental das pessoas. Então, se no monte tem mais Deus, eu vou começar a abrir uma igreja lá no monte. Você vai enfrentar? Você vai passar a selva lá para... Não vai no culto meu. Você não vai. Não vai. E quero ver se esse graveto tem tanto poder que vocês falam que acende. Vou jogar nas costas de um paralítico. Se é a glória de Deus, ele vai levantar. O morto vai ressuscitar. Vocês é tudo, ó. O inimigo sabe enganar vocês de uma forma tão terrível, tenebrosa. Vamos falar de outra coisa, falando de jejum. Vamos ver se é de Deus mesmo. Se é de Deus, vai ter que acontecer. Quem concorda comigo? Para de hipocrisia. Mas não. Vamos ver se... Vamos pro que é. Vamos ver o resultado. Não vem com negócio de graveto, que é de poder de Deus. Eu quero ver o resultado. Tá? Traz aqui, igual o pastor Rodrigo Cruz falou que o graveto acendeu, que a glória de Deus. Me traz um graveto aceso aqui. Tem um cara paralítico aqui na frente. Aqui. Eu vou pegar esse graveto e colocar nas costas dele, na perna dele. Se é Deus que está no negócio, ele vai levantar. Vai nada, não levanta não, porque isso aí é coisa... Irmão, eu vou falar para você, é os últimos dias, meu. Vamos lá, vamos falar sobre jejum e oração. Quem entendeu da glória? Quem não está gostando pode ir embora, que eu estou falando, pregando a verdade. Acender graveto. Vai lá para acender graveto. Eu quero ver almas acesas, cheias da virtude, alimentadas. Pega uma cesta básica, divide com quem não tem comer. Isso é a obra do Senhor. Sai dessa critanhada de montes, desce daí, desse mato aí, seus bandos de babuíno. Desce daí. Olha a favela sofrendo. Olha a senhora sem a visitação. Olha o irmão da igreja que está desviado há 5 anos e ninguém vai visitar. Você fica em cima do monte de merda. É isso que é monte. Deus não está nessas coisas, não. Um monte de merda que cheira mal na neve do Senhor. Vai um monte de gente com pecado lá falando, entregando profecia. O irmão querendo até esconder com a menininha no meio do mato para... Você sabe do que eu tô falando, né? Até para dar uma
dar uma, né? Vai saber o que está acontecendo lá, só na maldade. As irmãzinhas vai lá, fica lá com os irmãos, sozinho no meio do mato. Vocês irmãzinhas gostam do monte, né? Ai, irmãzinha gosta de monte. Ai, eu vou pro monte. Ai, eu vou pro monte junto com o obreiro João. O obreiro João e a irmã do ciclo de oração sozinho no monte. No meio do matinho, no monte. Toma vergonha na cara, rapaz. Falta de doutrina. Um cara com 3 mulheres no monte, mesmo assim, no meio do mato, rapaz. Onde nem o pastor tá vendo. Você tá de brincadeira, rapaz, você tá de brincadeira. Vamos lá. Aí, tô generalizando sim. Porque o lugar de obra de Deus é na favela. Já era poucas ideias. Quem acha que estou errado aqui? Aí fica aí de monte, toda sexta-feira tem monte. Engraçado que toda sexta-feira não tem roupa para entregar, não tem roupa, cobertor para entregar, não tem visita para os desviados, não tem. Só para vocês que tem monte. Só para vocês. Só preocupa com vocês, né? Não roda no monte, na montanha do Satanás. Vamos lá. Então Jesus ele falava assim, ó, tem um problema aqui muito sério aqui. Eu queria ir num monte com vocês um dia, se vocês não caírem endemoniados, eu não chamo Júlio César. Eu duvido. E vem entregar a profecia para mim, eu vou ficar só olhando. Deus falou isso aí. Sai daqui, Satanás, vai. Manda licença. Tá igual aqueles. Vou finalizar aqui porque isso é uma revolta do espírito, meus irmãos. Se eu tô falando que é revolta do espírito. Igual lá no Reteté, lá no Janeiro, todo mundo rodando, passou um rato, uma ratazana desse tamanho assim. A irmã parou de rodar na hora. É carne. Irmão, na hora que tinha todo mundo rodando na igreja, manda um cara vir lá, dá um monte de sapeco pra cima, com uma quadrada. Blá, 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 blá. Você vai ver se fica um, mesmo. No monte é a mesma coisa. Fala, fica marchando lá, dá um sapeco, faz um barulho no meio da mata pra você ver. Sai todo mundo correndo, mesmo. Sai todo mundo correndo. Duvido que fica um. Esse irmão que tá aqui me falando, duvido se ele fica nada. Um barulho de uma onça, rungindo, quero ver se vem, se fica nada, meu irmão. Tudo carne isso aí, ó. Tudo carnalidade do inferno isso aí. Quando chegar logo uma onça, eu quero ver se vai pra onça. Fica assim pra onça. Você vai ver se é ser triturado com um dente selvagem. Então Jesus tá falando assim, ó. Tá vendo ali? Esses daí retraem. Né? Eles retraem. Né? Eles retraem uma situação tão forte que ele fala, olha, que a cara é triste, eu jejuei. Então não faça como os hipócritas, eles mudam a aparência do rosto a fim que os outros vejam que eles estão jejuando. Mateus 6, 16, 18, pode marcar aí. Então ele fala sobre esse assunto. Vocês estão, até mesmo a mente de vocês, o rosto de vocês estão emborrecendo, achando que vocês estão quietinhos. Estou jejuando. Pô, mostrar para o povo que você está sofrendo por Cristo para chamar a atenção do céu. E isso, Jesus falou, não. Jesus falou, peraí, mas ao jejuar você arruma o seu cabelo. Lava o seu rosto. Para ninguém pareça aos outros que você está jejuando. Agora vocês falam para todo mundo que vocês estão jejuando. Para todo mundo. Vocês colocam na placa da igreja 30 dias de jejum. Jesus falou para vocês não fazer isso. Mas vocês fazem. Vocês fazem que estão jejuando. Vocês fazem. Sim ou não, meus irmãos? Eles fazem ou não fazem? 30 dias de jejum. Aqui no YouTube. 40 dias de jejum. Hipocrisia. Fariseu. Jesus falava sobre esses fariseus, meus irmãos. Então, quem mandou a gente não aparecer pro próximo foi Cristo. Porque ele falou assim, mas se você tiver jejum em secreto, o Pai vai te ver em secreto. E quem vem em secreto, o Pai te honrará por ter vivido em secreto. Mateus 6, 6, 18. Vocês querem mostrar para todo mundo que vocês estão jejuando? Parece que coloca uma placa, estou jejuando. 30 dias de poder no jejum. Já era, hipócritas. Deus não está nessas coisas. Quem está entendendo dá amém. Então vamos parar de ir no monte e vamos para a favela, tá? Favela nunca tem. Toda sexta tem monte, mas não tem sexta-feira não tem favela. Agora, o que acontece? Por que Paulo e Barnabé, em Atos 14, a Bíblia diz que eles vão orar, Paulo e Barnabé, eles vão orar, mas eles jejuam e oram para Deus enviar alguém para a missão. O que aconteceu ali com Paulo e Barnabé? A oração, para eles não ter uma mente racional,
uma escolha humana. Eita glória. Eu vou parar de pregar. É muito forte, Jesus é muito forte. Para que a mente dele seja saudável na oração, no jejum, para que o Espírito Santo tome o corpo saudavelmente sem a mente carnal, para escolher e designar quem ia para a missão. Louvado seja Deus. Vocês querem colocar qualquer um no altar, mas enfim, vamos falar sobre isso. Vamos começar o jejum, que é muito. O negócio de jejum vai para várias linhagens. Eu fico extremamente triste. Em Atos dos Apóstolos 14, 23, eles tinham que estar com a mente para não escolher errado. Então eles oraram e jejuaram para a escolha, para quem o Senhor a quem havia confiado, ou seja, para quem Deus ia escolher. Amém, meus irmãos? Tá certo? Diga graças a Deus. Diga glória a Deus. Então toma muito cuidado com isso. Sai fora do negócio de monte. Por isso que você não cresce espiritualmente. Tá? Vamos falar de jejum. No monte ainda. Ô Jesus. Jesus está alertando sobre monte, hein? Deus não está nessas coisas não, hein? Isso é coisa de homem. Ah, aliás, nos anos 90 não tinha igreja no monte não, tá? Quem é mais antigo? Tinha isso? Isso aí é novo. Isso é moda nova das igrejas evangélicas aí, ó. Presbiteriana vai pro monte. Quadrangular vai pro monte. Todo mundo. Maquiagem, brinco, batom, tudo subindo no monte. Tá? Não tinha isso não. Isso era só na casa dos irmãos. Quem é mais velho aqui? Antigamente tinha isso, negócio de monte? Tinha isso não, meu irmão. Não tinha esse negócio de subir em monte não. Era na casa dos irmãos e na igreja era a oração. Nem em monte era. Esse negócio começou agora, esse negócio de monte, viu? Cuidado, século XXI, viu? Vamos lá. O que Deus quer? Lá no livro de Esdras, que fala que nós suplicamos a Deus e jejuamos para que o Senhor nos abençoasse. Deus quer um jejum santo. O que é um jejum santo? O jejum que Deus agrada qual que é? Fazer juízo e justiça. Comece por aí. Então, se ele fala que o juízo e justiça é o seu jejum certo, né, que é o jejum que agrada a ele, então tem que ser um jejum corporal com ações de justiça. Eu não posso, meus irmãos, olha lá, todo mundo falando das antigas, não tinha não. Eu não posso, meus irmãos, jejuar com raiva do meu irmão. Eu não posso jejuar com raiva da minha mãe. Eu não posso jejuar com mágoa de alguém. Não se deve fazer isso. É uma hipocrisia tão grande e ameaçadora para o reino de Deus que isso se torna assim uma impugnação de rebeldia contra os céus. Né? Amém, igreja? Diga graças a Deus. Diga glória ao nome do Senhor. Né? Então, hoje você não vai colocar o seu cachorro também para jejuar, igual os ninivitas fizeram, né, gente? Então, vai devagar aí. Os ninivitas colocaram até o cachorro para jejuar, até os animais. Então, não façam isso. Hoje é você, Deus não quer saber do seu cachorro, não. Tá bom? Então, vai devagar aí. Então, quando Daniel diz em 9:3 que ele fez o jejum com pano de saco, hoje tem pastores vestindo pano de saco. Vocês têm noção disso, gente? Vocês têm noção disso? Então, jejuando está com pano de saco. Então, o jejum é a particularidade de partículas da célula do corpo para com Deus, o sacrifício ético do corpo. Quando o corpo é atacado por um sacrifício devocional e com fé, ele recebe-se numa membresia com a alma. E a alma, por si só, é recebida pelo Espírito. Vamos repetir de novo. O corpo, quando ele recebe essa autocata de sacrifício, ele leva uma membresia com a alma. A alma recebe e leva uma ligação com o Espírito. O Espírito regenera a alma e a alma regenera o corpo. Assim, o corpo em jejum e sacrifício a Deus não tem mais aquele aspecto de vontade de pecar. Você pode ver que depois que sai do jejum, você não tem vontade de pecar. O corpo é parecido. Lembrando nós que a gente não pode, meus irmãos, levar para a morte da carne. Temos que matar a carne? Não. Temos que fazer viver a carne. A carne não pode morrer. Ela tem que estar viva. Tá? Amém, meus irmãos? Quem está entendendo? Quem já falou essa parte? Temos que matar a carne. Não fala uma coisa que isso é o diabo falando na sua boca. Tá? A carne não está morta pelos nossos pecados. Já está morta pelos nossos pecados, exatamente. Então não fala uma coisa dessa. Nós temos que fazer ela viver. A medida que o Espírito revivifica a carne. Então é fazer ela viver para obras de justiça e de retidão. Então não façam essa palavra, mas temos que matar a carne. Não. Isso é o diabo falando na sua boca, meu Exu. Tá? Tá bom? Então quando o Exu está no seu corpo, ele fala isso. Vou matar a carne. Não. Matar a carne é pecar. A palavra matar a carne é vou pecar. Certo? Quem entendeu? Quem entendeu? O Espírito revivifica o corpo, ou seja, ele vem para trazer o corpo novamente vivo, porque a carne está morta em nossos pecados.
Então a gente vai voltar a ressuscitar, porque uma carne está morta é para que os mortos estão em pecado. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Ressurreição e a vida, ou seja, do corpo. E a vida é transmitida no corpo. Ressurreição não é vida. Ressurreição é se levantar de novo, ressurgir. Vida é entrar dentro da ressurreição. Entendendo? Diga amém. Então, ressurreição e a vida. Então, tem que voltar a carne novamente a viver. Então, nós temos que viver a carne e não matar ela. Tá bom? Não fale essa palavra novamente. Amém? Amém? Diga graças a Deus. Graças a Deus. Amém? Todos estão aprendendo bastante hoje? Todos estão aprendendo? Estão ou não estão? Certo. Então, não deixe com que a carne morra. Ela tem que voltar para a vida de justiça e obras de retidão. Certo? O que eu vou falar para vocês? Paulo falou assim, eu jejuei sem comer e sem beber. Lá em 2 Coríntios 27 ele fala assim, ó, trabalhei duramente muitas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Paulo, fome e sede, jejum. Jejum, fome e sede. Muitas vezes. Aqui ele está falando, em outras palavras, fiquei em jejum, fiquei com fome e sede. Mas essa fome e sede pela tribulação, e mesmo assim, eu aproveitei o momento e jejuei do Senhor. Então, toma muito cuidado com a relação de ficar bebendo água em jejum. Tá? Não agrada a Deus, não é um sacrifício. É fácil. Eu com água vou até 1000 anos. Meu Deus do céu, com água é fácil demais. Quero ver sem água e sem comida. Né? Então, Jesus ele já teve fome depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Igreja, uma coisa eu falo com vocês. Presta bem atenção no que eu vou te falar para vocês. Então o jejum é para atrair a presença de Cristo. Repete comigo, o jejum é para atrair a presença de Jesus. O jejum não serve para comprar um carro. O jejum não serve para sair o seu filho nas drogas. Não. Não, não, não e não. O jejum não serve para receber dons espirituais. Não. É oração e jejum para receber esses dons. Não. Os dons é dado sem arrependimento, mas com a sinceridade do coração. E se o homem desviar da sinceridade, o dom continua porque Deus dá sem arrependimento. O jejum é para se aproximar do Senhor como servo e não pedinte. Viu, seu canalha? Não é para chegar a jejuar para querer pedir as coisas, não. Deus não é Papai Noel, não. É para se humilhar de amor e prostrar diante do Todo-Poderoso, o Rei da Glória. Para exuberar o seu corpo em santidade e louvor de adoração ao Deus Todo-Poderoso. Isso é um jejum, Alá Managashai. Não ficar lá jejuar para me daí, eu quero jejuar para receber os dons. Não. Talvez Deus nem conta com você com os dons. Deus nem vai te dar. Isso daqui a pouco você vai estar na internet fazendo igual esses caras estão fazendo, usando dom para ganhar dinheiro. Então, Jesus está muito preocupado com essas coisas. Deu dom para muita gente, confiou e ó, o que eu vou fazendo? Ficando rico por causa de dons. Por causa de revelação, estou ficando rico. Então, a questão é de se apresentar ao Senhor. Adorar a sua santidade. O jejum é feito para você glorificar o seu nome. Adorar, dizer que Ele é santo. Dizer que Ele é o Rei da sua vida. Pedir perdão por seus pecados. Pedir para que o Senhor converta a sua alma de tristeza em alegria. Isso é o jejum. Não essa porcaria que vocês estão vivendo aí. Vocês estão tudo errado. Jesus ele quer que todos se convertam em jejum, choros e prantos. E ainda chorar, meus irmãos. Pessoas nem choram mais. Por que você não chora mais? Está fazendo tudo errado. Tudo errado. Está acontecendo coisas que vocês não estão entendendo. Estão ensinando vocês errado. O jejum é para chegar mais próximo de Cristo. Para que Cristo chegue mais próximo de você. Buscai a mim e o achareis quando me buscar de todo o seu coração. E quando busca de coração, é quando nós humilhamos perante a majestade santa e gloriosa que Ele é. Pois Ele é do alfa e o ômega, do princípio e o final. Precisa entender essas coisas, meus irmãos. Precisa colocar isso na cabeça de vocês. Por isso Jesus falou assim, ó, os meus discípulos, quando está comigo, não precisa jejuar. Porque está comigo. Mas vai chegar um dia que eu não vou estar com eles, eles vão jejuar para eles estar comigo de novo. Porque eu vou estar em espírito do céu e vou estar em carne aqui. Quem entendeu também? Quem entendeu? Então jejum é arrependimento.
não é pedir carro, jejum não é para pedir roupa, jejum não é para falar assim, eu vou jejuar para que Deus possa abrir as portas. Não! Não é essa porcaria, não! Só pensa em porta. Porta aberta, porta aberta, porta aberta, porta aberta, porta aberta, porta aberta. Enquanto a porta do seu coração está escancarada mesmo. Só pensa em porta aberta, receber, receber, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá. E adoração, o servo fazendo carinho no mestre. Senhor, tu és santo. Imagina, ó Deus, quão lindo é as obras de tuas mãos, pois as rosas do campo simbolizam a majestade. O teu amor como nobreza em meu coração se exala diante da sua presença de uma forma honrosa, onde meus lábios se cercam, ó Deus, com a pureza das suas palavras, para manifestar o amor que sinto por ti, ó Deus. Senhor, a rocha que é firme na terra se exube, ó Deus, e se derrete perante a firmeza dos seus passos, pois o Senhor é o Deus de toda fortaleza, a torre forte que jamais dormitará, o Deus todo sempre eterno. É isso daí, é isso aí que ele quer. Oh, essa foi forte, hein? Essa daí foi forte. O coração tá poeta. O coração tá poeta. Tá poeta, tá poeta. Tá poeta o coração do homem aqui, ó. É isso. É um carinho no rosto do Senhor. É isso que ele quer. Só vem a mim, vem a mim, vem a mim. Nada de adorar o Senhor como ele deve ser adorado e necessita ser adorado. Os teólogos falam assim, de onde saem essas palavras? Da onde sai? Mas, é forte demais, né? Até eu fiquei impressionado agora. Ufa, até eu fiquei impressionado agora. Pastor, seu pastor faz isso? Virou minha deck agora. O seu pastor faz isso? Ah, meu Senhor. Eita, meu Deus. Graças a Deus. Eita, muito forte, né? Então esse fato de estar nessa dimensão desse jejum poderoso, nessa glória eterna do jejum, Jesus falou assim, mas virão dias que quando o noivo lhe se tirar tirado, naqueles dias eles jejuarão. Então é para essa aproximação de Cristo, tá certo? Amém, meus irmãos? Amém? Quem está entendendo, diga graças a Deus. Tomar cuidado, porque Deus espera a sua honraria, né? Ele espera, meus irmãos, a sua honraria, né? É com jejum e oração que nós vencemos, Mas existe um problema muito sério nisso. Nessa questão de jejum e oração, ela precisa ser catalisada. Precisa ser catalisada demais. Precisa ser conquistada de forma assim, como se fosse algo que foi chamado por alguém que te guia, aquele que fala com você. Muitas pessoas não estão conseguindo mais falar com Deus, tendo contato com Deus. Tem que tomar muito cuidado. Tá certo? Então, meus irmãos, você está usando toda meia, meus irmãos, é em fervente oração que nós conseguimos, meus irmãos, o patamar da sua presença. Não vamos, meus irmãos, conseguir vencer o mundo sem a presença do Senhor, sem o jejum, sem a oração. Tá bom? Se querem ficar mais perto de Deus, fazem isso. Fique mais perto do Senhor. Fique mais perto do Todo-Poderoso Deus. Tá certo? Na oração, na consagração. Busque a face do Senhor quando se pode achar. Busque, meus irmãos, a face do Senhor. A graça do teu poder. Porque eu tenho certeza que vocês, unidos com humildade,
reconhecendo os seus pecados, jejuando, buscando e chorando, o Espírito de Deus, vai descer na sua casa, vai te encher com poder. Ah, tô se arrepiando aqui. Orando. Esse é o nosso Deus, meus irmãos, que quer consagrar tua vida, que quer te encher com o teu espírito, aleluia. Esse é o nosso Deus, aleluia. Pode chorar, pode chorar. Chore. Esse nosso Deus, que quer te fazer como amigo, no jejum e na oração. Deixe no altar, deixe o teu corpo em sacrifício no jejum, na oração. E Deus vai te encher com sua amizade linda. Aleluia! O Senhor. Quem está feliz? Diga obrigado, Senhor. Fala, repete comigo em casa. Ó. Obrigado, Jesus, por essas palavras. Repete-se comigo. Senhor Jesus, me dá força para jejuar, para buscar tua face, para se encher do teu Espírito Santo. Deus quer isso, que você se humilhe a Ele. Ele é rei, nós somos súditos. Feche seus olhos agora. Feche os olhos, todo mundo. Feche os olhos, feche os olhos. Só então hás de ver que o Senhor, Ele tem poder quando tudo deixares notar. Se orares por Ele, sem o teu coração ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir e tua alma se abrir. Isso, fala com Deus agora. Fale com Ele, Senhor, me ensina a jejuar. Isso. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar. Só então hás de ver que o Senhor, Ele tem poder quando tudo deixares no altar. Que lindo, igreja, que lindo. Então, meus irmãos, que nessa noite você receba essa palavra, que o Espírito de Deus possa te encher de amor, de perdão, e que você nessa noite possa invocar no teu quarto um jejum ao Senhor, pedindo a Ele para que Ele possa ser glorificado nos teus lábios. Não peça nada não, só agradeça. Jejua para adorar. Jejue para adorar, porque buscar é primeiro o reino de Deus e a sua justiça. O resto, Deus te dará. Que Deus abençoe. Quem vai comentar nesse vídeo? Se não tiver 100 comentários aqui nesse vídeo, é porque você não ama Jesus. Deus abençoe. Um abraço a todos. Fiquem na paz. E até amanhã, às 10. Se orares por Ele, sem o teu
Deus abençoe a todos. Que o Espírito do Senhor fortaleça vocês. Jejuem e orem, certifiquem, porque a volta do Senhor está próxima. Quem deixar esse comentário aqui nesse vídeo será abençoado em nome de Jesus. Fica na paz, igreja. A paz do Senhor Jesus. Amo vocês. Sejam fortes. Deus abençoe. Deus está esperando você jejuar e orar, pois Ele está ouvindo. Amém? Fica na paz. Até a próxima.